Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. Hoje eu tô com o volume 3 de História 1, capítulo 12, a crise oligárquica, a crise econômica e a chegada de Vargas em 1930. A Revolução de 1930, ela foi uma ruptura reformista e não uma ruptura revolucionária, porque na verdade a Revolução de 30 ela queria reorganizar a classe dominante. Ele não queria transformar a classe dominante, né? Para a gente entender a Revolução de 30, a gente tem que compreender a questão econômica, principalmente os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos, do seu apogeu até a crise de 1929. Com o final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ela se torna a mais importante potência econômica do mundo. Em 1920, 50% da produção mundial era americana. Os Estados Unidos eles vão criar a conhecida American Way of Life, ou seja, estilo de vida americano. E esse estilo de vida americano era visto como o estilo essencial para todos no mundo. O modelo americano era um modelo de civilização moderna e era visto como o ideal, o modelo ideal de vida. Era a ideia de aquisição de automóveis, aquisição de eletrodomésticos de diversos produtos industriais, né? Isso garantiria o estilo de vida americano. Ou seja, viver bem era ter mais, viver bem era consumir mais. Essa euforia e prosperidade econômica levou os Estados Unidos a ter uma produção industrial e agrícola bastante acelerada. Eles começaram a produzir cada vez mais e mais. Só que aconteceu uma coisa, um desequilíbrio entre o que era produzido e com o poder aquisitivo do povo, né? Ou seja, eles produziam mais do que o povo poderia comprar. Isso faz com que os pequenos, grandes e até médios investidores comecem a especular as ações das empresas. Eles começaram a, de uma forma mentirosa, aumentar o preço das ações dessas empresas. E essas empresas que tinha um preço de uma ação bem baixa, achava que tinha o preço lá em cima e com isso ela se desenvolvia mais, ela pegava mais empréstimos, ela produzia mais porque ela achava que o preço das suas ações valia muito. Só que com a crise que atingiu a Bolsa de Valores de Nova York, ela vai fazer com que essas empresas que tinham suas ações especuladas vissem que o preço das suas ações não valiam o que elas achavam que valiam. E assim, essas empresas elas foram forçadas a reduzirem o ritmo de sua produção e até mesmo de fecharem. Porque quando elas observaram que a economia começou a quebrar e as suas ações não valiam nada, e elas estavam afundadas em empréstimos para poder manter a sua produção, e essa produção eles não conseguiam vender por causa do poder aquisitivo do povo, isso trouxe uma desastrosa consequência econômica para os Estados Unidos. Isso vai acontecer no dia 24 de outubro de 1929, que é conhecida como a Quinta-feira Negra, que é o crash de 1929, ou seja, a quebra econômica dos Estados Unidos. Essa quebra dos Estados Unidos em 1929, ela vai ter reflexo na crise brasileira, né? Porque o estoque do café ele ficou sem mercado consumidor, porque o café brasileiro era uma boa parte era exportada para os Estados Unidos. E com a queda da Bolsa de Valores americana, com a queda da economia americana, essa economia mundial ela vai cair também. E o Brasil, com sua produção de café, a sua venda de café, ela vai cair e levar o Brasil ao início de uma crise. Isso vai gerar um desgaste econômico americano, né? Vai abalar as classes cafeicultoras
e vai abrir caminho para os revolucionários de 1930. A crise oligárquica, né, os grandes produtores de café, ela vai gerar o surgimento de ações que vão levar à Revolução de 1930, como as greves operárias, né, que vão se tornar cada vez mais constantes, desde a maior greve que aconteceu em 1919. Vai surgir o Partido Comunista em 1922, né, que vai trazer o pensamento comunista para a política brasileira. A Semana de Arte Moderna de 1922, que vai trazer uma nova forma de ver e pensar o Brasil. A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, a revolta tenentista, né? Que essas revoltas tenentistas vão abalar muito esse poder das oligarquias, né? Entre 1922 e 1926, o governo de Arthur Bernardes vai ser praticamente todo ele em estado de sítio, né? É um estado onde o governo tem uma maior preocupação em se manter, porque os conflitos se tornaram cada vez mais frequentes. E esses movimentos tenentistas que vão iniciar lá com a revolta dos 18 do Forte vão se tornar cada vez mais frequentes e vão abalar cada vez mais o poder das oligarquias. Em 1922 vai ter a revolta dos 18 do Forte no Rio de Janeiro. Em 1923 a revolta tenentista no Rio Grande do Sul. Em 1924 a revolta tenentista em São Paulo. E também vai surgir a Coluna Prestes, que vai marchar pelo interior do país, colocando em prática o ideal contra a política das oligarquias. Em 1926, o governo de Washington Luiz ele vai revogar o estado de sítio, porque ele achava que a política brasileira ficou mais estável, né? Aquelas turbulências políticas estavam mais estáveis, e ele vai criar uma reforma constitucional para garantir uma maior intervenção do Estado, né? Uma maior intervenção nos estados, né? O governo federal com intervenção maior, com controle maior nos estados. Só que isso não, essa nova reforma, esse controle dos estados, não acabou com as dificuldades, porque as dificuldades continuaram e se agravaram bem mais com a crise do café, né? Após a crise de 1929, vão surgir as alianças, né? Vai surgir a formação da Aliança Liberal, né? Que era uma aliança entre Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, que tinha como intuito acabar com a política do café com leite, com a hegemonia entre Minas Gerais e São Paulo. A oligarquia de São Paulo vai lançar a candidatura de Júlio Prestes. Não confundam Júlio Prestes com o general Carlos Prestes da Coluna Prestes. Júlio Prestes era o representante da política das oligarquias em São Paulo. E a Aliança Liberal vai lançar como candidato Getúlio Vargas. Júlio Prestes vai vencer as eleições de uma forma fraudulenta. E isso vai ser a acusação dessa Aliança Liberal, que vai iniciar um descontentamento político no Brasil. João Pessoa, o representante do governo da Paraíba, ele vai tentar diminuir a força dos coronéis, que era o que garantia o poder das oligarquias, né, na política. E ele vai transferir o comércio interno para a capital da Paraíba. Isso vai levar ao descontentamento dos coronéis, que vai gerar o assassinato de João Pessoa. A morte dele vai ser considerada uma morte política e vai incentivar os movimentos revolucionários que vai surgir em 1930. Vão rearticular, vai ter a rearticulação dos aliancistas, né, da Aliança Liberal, com os dissidentes paulistas, né, do Partido Democrático Paulista, e os tenentes, né, e os movimentos tenentistas, eles vão se unir
contra o governo oligárquico, que já estava passando por vários conflitos, várias crises. O movimento armado ele vai iniciar no dia 3 de outubro de 1930. Getúlio Vargas e o general Góes eles vão iniciar a revolução. Getúlio Vargas no Rio Grande do Sul e o general Góes em Minas Gerais. O tenente Juarez Távora ele vai iniciar a revolução em Pernambuco e logo o Nordeste e o Norte vão ser controlados pelos revolucionários. São Paulo, o foco da maior resistência, também vai ser vencida e ocupada pelos revolucionários. No Rio de Janeiro, o presidente Washington Luiz vai ser deposto por uma alta oficialidade, né, os altos oficiais, né, de alta patentes, eles vão depor o presidente Washington Luiz e vão formar uma junta de governo. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas vai receber o poder federal, agora como presidente provisório. E assim vai chegar ao fim a Revolução de 1930, onde esses revolucionários eles vão conseguir alterar o poder que estava, né, no governo brasileiro, né? E assim vai iniciar uma nova política, ao qual Getúlio vai falar que é o Estado Novo, um novo governo, e tudo que ficou para trás vai ser a política velha, né? O Estado velho. E assim inicia o Estado Novo, governado por Getúlio Vargas, que a gente vai estudar mais para frente. Valeu, galera, continue com o estudo de vocês e façam os exercícios.